Como o reino dos céus se diferencia das lógicas dos impérios religiosos? Em tudo. Tudo, né? Não tem nada. Absolutamente tudo. Não tem coisa alguma igual. Jesus nasce numa manjedoura e o Papa senta num trono romano no Vaticano. Ele chama pescadores quase iletrados, gente totalmente inaceitável, não passariam em nenhum critério de catequese religiosa. Que existe hoje. Que existe hoje. Foram os que ele quis, porque eram sinceros, eram puros, eram toscos na sua sinceridade, mas ávidos do seu desejo de aprender, de crescer. Você olha para o Evangelho e não encontra no cristianismo um único DNA de Jesus. Olhe para o cristianismo e me mostre um DNA de Jesus na instituição do cristianismo. Você não encontra. O pobre do Papa Francisco que o diga, está lá lutando para ser cristão, no meio de uma cúria cheia de ambivalências, ambiguidades, ambições, sozinho. Eu tenho um carinho, um respeito enorme, é meu irmão amado. Eu oro por ele o tempo todo pedindo a Deus que lhe dê mais vida, porque a gente não sabe quem o sucederá, que maluco pode vir por aí, porque numa pelo menos... de tanto radicalismo. Olha, você quer ver uma coisa extraordinária do Papa Francisco? A gente estava com Bento XVI. Quem era o grande líder espiritual do mundo durante o reinado do Bento XVI? O Dalai Lama. Você notou que naquele período... Lembro. Em que o João Paulo II ficou praticamente fora de possibilidade cognitiva de ser Papa, depois foi substituído pelo Bento XVI, com todos aqueles escândalos de pedofilia na Igreja Católica. Que ele deixou parado. Parado e também no Banco do Vaticano não meteu a mão. Exatamente. Aí, de repente, quem aparece diante do mundo inteiro é o Dalai Lama, que virou o grande Papa mundial. Aí um dia aparece na sacada do Vaticano um argentinozinho lá, sorrindo assim, de um lado e para o outro. Olha, 3 meses depois... falando a verdade, sendo simples, sincero, amoroso. O que o senhor diz dos gays? Nada. Quem sou eu para julgar os gays? Ou isso e aquilo, falando aquilo que qualquer pessoa cristã teria que falar. De repente vira outra vez a maior referência de espiritualidade do planeta, dizendo as coisas mais simples e mais básicas do DNA mais simples de Jesus. Mas talvez isso não encha a gente de esperança? A mim, me dá esperança. Não, eu acho que assim, o povo gosta do Francisco. Gosta? Acho que sim. Porque ele carrega essa sinceridade. O problema e essa simplicidade. É que não há muitas peças de reposição. Eu entendi. Tem muita peça de reposição para o mal. Pode tirar o Putin que vem outro. É verdade. Tira o Maduro que chega outro. Chega. Aí você tira um Bozo, aparece um mais articulado, pior ainda, que está fazendo uma confusão lá em São Paulo. Meu Deus, peça de reposição para a loucura tem sobrando. Mas para a sensatez, para o bom senso, para o evangelho, para o amor, para a prática da bondade simples, é uma coisa difícil de encontrar, de liderança e de coragem para peitar. E sem perder o humor. Que o Francisco consegue. Consegue. Ele consegue rir disso aí. Eu tenho um carinho profundo por aquele irmão. Ele é uma pessoa especial, eu acho. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo que aprendi sobre a mente humana com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom,
Eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.